Nesta edição, nós vamos conhecer a origem e alguns detalhes que levaram nossa cidade a se chamar Registro. E o porquê a história do ouro no Brasil deve ser contada a partir do Vale do Ribeira. Verifique sua inscrição aqui no canal e bora pro resenha de número 20. Desde que o mundo se conhece por mundo, o ouro é o metal mais cobiçado de todos os tempos. Mudou a história dos quatro cantos do planeta e, sem sombra de dúvidas, ajudou o Vale do Ribeira a escrever a sua história. Tudo começa com a chegada dos europeus no século XVI, nos lugares considerados a origem do Vale do Ribeira, sendo o que hoje conhecemos por Cananéia, fundada em 1531, e Iguape, fundada em 1538. Já no mesmo século da chegada dos portugueses, foram identificadas as primeiras manchas auríferas na vila de Iguape, e no século seguinte foram descobertas minas de ouro na cidade de Cananéia. Neste mapa de 1631, podemos ver nossa região representada, onde podemos destacar o Rio Una, que mais tarde veio a ser conhecido pelo atual nome Rio Ribeira de Iguape, e através dele, subindo o rio, começaram as primeiras explorações. Iguapenses avançaram rio acima em busca do cobiçado metal. Na esperança de ficar rico do dia para a noite, muitos deles fixaram morada por lá mesmo e deram origem aos povoados de Iporanga, Apiaí e Xiririca. Pouco tempo depois, Iguape assumiu um papel fundamental no ciclo do ouro. Durante o século XVII, de acordo com historiadores da época, foi fundada a Casa de Fundição do Ouro, na década de 1630, considerada até hoje a primeira do Brasil. Nessa época, o garimpo de ouro já era uma realidade e fazia parte da atividade econômica da região. O metal era extraído através de aluviões fluviais em rios da região, principalmente nas proximidades de Xiririca, atual Eldorado, e Iporanga, além das minas de Apiaí. O material geralmente era concentrado em gramas de ouro em pó ou em pepitas de tamanhos diversificados que, com alguma rara sorte e quantidade, podiam passar de 1 quilo. Obrigatoriamente, o metal tinha que descer o Rio Ribeira até chegar em Iguape para ser fundido e quintado, ou seja, era retirado 1/5, classificado como imposto, para ser encaminhado à coroa portuguesa. Após esse processo, era entregue ao garimpeiro ou mineiro o lingote, contendo o brasão da casa de fundição, o ano, número, peso, entre outros detalhes do processo. Nessa época era muito comum o ouro ser usado para a compra de escravos ou qualquer outra atividade de livre comércio. Algum tempo depois, o governo português percebeu que o metal estava sendo extraviado rio acima, sem a devida cobrança do imposto, e decidiram, por critérios estratégicos, instalar um posto de registro na margem direita do Rio Ribeira, para o ouro ser registrado e ali mesmo ser cobrado o quinto real. E esse exato ponto escolhido foi denominado posto de registro, uma vez que era passagem obrigatória para todas as embarcações que passavam ali rumo ao litoral. Segundo alguns livros informam, o rio era vigiado de cima do Morro do Espia, local onde hoje está estabelecido a Igreja Católica Matriz da nossa cidade. Lá de cima ficavam os agentes da coroa portuguesa, vigiando as proximidades a todo momento, com um ponto de apoio para que possivelmente eles pudessem descansar, revezar e guardar alguns materiais. Essa foto aérea que vocês estão vendo é registro na década de 1950. Se voltarmos 3 séculos no tempo, podemos imaginar um lugar coberto pelas árvores e pelo mato, em meados do século XVII, sendo apenas um pedaço do sertão de Iguape, com o já mencionado ponto de apoio no topo do Morro do Espia e também, ainda em objeto de estudo e discussão, o outro possível ponto de apoio aos arredores do que hoje seria o terreno do KKKK, que provavelmente continha a balança, livros de anotações oficiais e demais materiais para que o ouro fosse devidamente registrado e cobrado o quinto real, compreendido em 20% do metal. Segundo o livro Juro por Dedo, do escritor registrense J.S. Xavier, para o devido controle,
era instalada uma corrente de uma margem a outra que fazia com que obrigatoriamente as embarcações fossem impedidas de avançar, principalmente à noite. É desconhecido como era a comunicação dos possíveis pontos de apoio, mas é provável que a comunicação acontecesse por algum dispositivo sonoro, como o apito ou um sino. Assim que a embarcação apontasse no horizonte da visão do agente português, em cima do morro, o agente lá embaixo era acionado imediatamente para que o mesmo ficasse preparado para revistar o barco e fazer o devido registro e cobrança. E a partir desta operação na localidade, tornou-se a origem do nome da nossa cidade, de posto de registro para o registro e por último apenas registro. Depois que o ouro saía do posto de registro na época, o material seguia até Iguape para ser regularmente fundido e depois era liberado para seguir ao Porto de Santos. Posteriormente para Salvador, que foi a capital do Brasil até 1763, ano exato em que a Casa de Fundição do Ouro de Iguape teve seus pertences recolhidos pela Câmara Municipal da cidade. A partir desse ano, o ouro seguia para o Rio de Janeiro, que se tornou a capital do país desde então, e finalmente, depois de atingir a capital, seguia para Portugal. O ciclo do ouro do Vale do Ribeira foi enfraquecido na última década do século XVII, quando chegaram as informações sobre a vasta quantidade de ouro que acabara de ser descoberto na região de Minas Gerais. Segundo informações de 1808, documentadas na Câmara Municipal de Iguape, consta evidências de que o posto de registro existiu até essa época, no começo do século XIX. Quero ressaltar que 95% deste conteúdo apresentado foi embasado mediante a leitura do livro Iguape, Nossa História, do escritor e historiador Roberto Fortes, que traz um estudo riquíssimo sobre o ciclo do ouro no Vale do Ribeira, com citações a outros grandes historiadores como Valdemiro Fortes, Ernesto Young, entre outros. Concluindo irrefutavelmente que a história do ouro no Brasil deve ser contada a partir do Vale do Ribeira, levando ainda em consideração as pesquisas de Roberto Fortes, em meados do século XVIII, Registro já era ocupada por alguns moradores estabelecidos nas margens do rio Ribeira. De acordo com o documento disponível digitalmente na Hemeroteca, este lugar foi elevado à categoria de freguesia, uma espécie de denominação de distrito na época, vinculado à vila de Iguape, em 1768. Sendo solicitado ao governo da época, via carta, ferramentas e ferragens para que os moradores pudessem construir uma pequena capela católica para que logo eles pudessem assistir aos cultos, comandado pelo padre João da Silva, que fora nomeado pároco da freguesia de Registro. Apesar disso, o registro acabou não se desenvolvendo, ficando constituído apenas por algumas famílias, distribuído em algumas casas, como nesta foto que vocês estão vendo aí de 1906, até a chegada dos imigrantes japoneses em 1913, onde, a partir daí, Registro começou a progredir até os dias atuais. Caso você queira conhecer a sequência da história de Registro, a partir da chegada dos japoneses, eu convido você a assistir a nossa resenha de número 5 aqui no YouTube, que trata exatamente dessa parte da história. E para você que quer ficar bem informado todos os dias, eu indico o portal O Vale do Ribeira, através do endereço www.ovaledoribeira.com.br, portal dirigido pela Elisandra e o Camilo e que são parceiros nas divulgações do Resenha Registrense sempre que tem novidade. E agora quero mandar um abraço para quem comentou diretamente no YouTube a nossa resenha de número 19, que foi sobre a história do escritor registrense Nosiel Antônio Pedroso. Um abraço para o Ísio da Guia Cunha, José Alberto Cabral, Marilena Borges, canal Vale Aventura Sobrevivência, Sulamita Pedroso, Enedina Aparecido Mendes, Flávio Pedroso Rocha, Antônio Lima, Tony Gomes, Rildo Júnior 013, meu tio José de Freitas, minha mana Adriana Rodrigues, ao amigo Renato Junqueira, minha esposa Edinaura Dantas, ao canal Chespirito O Rei do Humor, Os Aleatórios, Ale Moraes e José GTG. E como de costume, o sino da Igreja Matriz Xavier toca seu sino lá para te lembrar
de verificar se o seu sininho está acionado para você nunca jamais perder os próximos Resenha Registrense.